Gravando a aula de hoje, então. Vamos falar então sobre metodologias ágeis, né? Vamos começar um pouco sobre a história, porque às vezes metodologias ágeis, o pessoal pensa assim, é só Scrum, não é só Scrum, né? A gente tem várias metodologias ágeis e lá no Manifesto Ágil a gente viu que tinham 17 profissionais de várias tecnologias, né, falando sobre como melhorar toda essa parte de processo. Então eu trouxe para vocês, só para vocês terem uma ideia de quando que surgiu. Então a gente tem aí, ó, 1992, o Crystal, 1994, Analysis Partners, o ML, XP, 95 começou a parte do Scrum, 96 o XP com Kent Beck, 97 o DSDM, Dynamical System Development, o FDV, Feature Driven Development, aí tem o ASD, Adaptive Software Development, né? E aí tem vários outros, assim, 99, Fragment Programmer, 2003 o Lean, e assim por diante. Então, essas metodologias ágeis surgiram muito, né? Muito lá atrás. Só que elas também foram, com esse boom do Manifesto Ágil, elas começaram a serem mais conhecidas, certo? Então aqui, ó, deixa eu falar um pouquinho sobre algumas delas, né? Vocês podem colocá-las no trabalho, não tem problema nenhum. Então, uma que é bastante conhecida é o XP, Programação Extrema, Extreme Program, né? E o XP é um exemplo que eu gosto muito de usar, porque o pessoal acha que metodologias ágeis não têm processos, né? E eles têm muitos processos. E o XP, ele trabalha muito com a parte de engenharia de software, né? Então vamos lá. O XP é a combinação de uma abordagem colaborativa livre de desconfianças com um conjunto de boas práticas de engenharia de software. Toda essa questão de colaborativa, livre de desconfianças, foi aquilo que a gente viu na aula passada, né? A questão de aquelas 12 práticas, né? Para que a gente vê se realmente a gente trabalha dentro do Agile. Exemplos dessas práticas, então, revisão de código, testes automatizados, feedback de clientes, integração rápida, design simples. Tá? Então, essas são algumas práticas aí que tem dentro do XP de programação extrema. O mais conhecido da Extreme Program é a programação em par, né? E o que a programação em par traz, assim, é uma das práticas mais conhecidas, né? E antigamente ela era muito polêmica, assim, hoje o pessoal já não tem tanto, já não fala assim tanto da programação em par, né? Já é uma prática que o pessoal gosta. Mas a programação em par do Extreme Program é uma programação onde você só tem um computador. Tá? Ah, vou trabalhar em par com meu amigo, junto meu computador com o dele. Não. Então, tem algumas regrinhas de como se trabalha programação em par dentro do Extreme Program. Tá? Então, se vocês olharem ali a figura, né, são dois devs programando num único computador. Tá? Então, é exatamente assim que sugere o Extreme Program. Todo e qualquer código produzido no projeto seja sempre implementado por duas pessoas juntas, só que elas vão se revezando. Então, por exemplo, vai estar eu e o Thiago programando. Eu programo uma parte e o Thiago valida o código, já vai olhando o código e validando. Né? Quando eu canso, eu passo o teclado para ele, ele programa e eu vou validando. Então, já vai se revezando. Tá? Tem gente que não gosta. Porque gosta de ter o seu computador, né? Colocar suas coisas pessoais no computador. E nesse tipo de programação, tu não tem um programador teu. Um computador só teu, né? Tu tem dois programadores e um só computador, certo? Então, assim, se você está trabalhando programação em par, conforme o Extreme Program, tem que trabalhar dentro dessa abordagem, utilizando esse padrão dele. Eu me lembro que eu fui em BH 2019, no Agile Brasil do ano passado, e teve um americano que trouxe uma nova abordagem que ele chamava de MOB. Nessa abordagem, ele tinha um computador para, se eu não me engano, 8 pessoas. E ele tinha uma prática onde ele dizia que tinha um navegador principal e os outros navegadores.
né? Então, ele apresentou essa prática lá no XP, que foi em Belo Horizonte, ano passado, falando dessa linha de programação. Então, assim, quem acha que Extreme Program com 2 já é complicado, imagina com 8 pessoas acessando o mesmo computador, né? Muito bem. Bom, aí a gente tem o XP, tem também o TDD, Test Driven Development. O TDD surgiu dentro primeiro do XP, então o Kent Beck tinha a parte de teste toda dentro do XP, e depois ele acabou separando isso em 2003 e criando o TDD, né? Separando toda essa parte de teste, essa prática de teste, criando uma metodologia própria. Então tá ali, ó, o TDD surgiu dentro da metodologia XP com o nome de Test First, teste antes, em alusão a se testar o código antes mesmo de escrevê-lo. E aí, em 2013, o Beck chamou ele de TDD. O TDD é uma prática que eu acho que funciona muito bem, mas acho que ela é uma prática difícil de ser implementada, tá? Então, tu tem que ser muito certinho, assim, para conseguir seguir as práticas de TDD. Eu acredito que quem consegue seguir essas práticas entrega um código muito melhor testado, mas ele não é fácil de implementar. O texto diz assim, ó, desenvolvimento dirigido por testes é uma técnica que se baseia em um ciclo curto de repetições. Então, tu repete, né? Então, tu tem um ciclo que tu tem que seguir. Então, primeiro, o dev escreve um caso de teste automatizado que define uma melhoria, uma nova funcionalidade. Aí eu tenho uma nova funcionalidade. Então, antes de tu escrever o código, antes de tu desenvolver essa nova funcionalidade, primeiro tu cria um caso de teste automatizado para ele. Aí depois tu produz o código e aí tu valida pelo teste que tu desenvolveu. Aí testando, tu refatora o código até que fique tudo direitinho, entendeu? Então ele é um ciclo complicado, assim, tu vai ter que pensar primeiro no teste para depois automatizar. Tem empresas que rodam e eu acredito que é bem interessante, assim, mas eu já vi muita gente começando e desistindo, porque é mais fácil tu primeiro desenvolver o código e depois tu testar, né? E aqui não, aqui ele pede para te criar um caso de teste primeiro e depois testar, tá? Então aqui, aprender a adotar a técnica de TDD é reconhecidamente difícil, porque propõe uma mudança profunda na forma de resolver problemas e exige do programador uma boa dose de disciplina. Mas, se por um lado o esforço para automatizar teste não é muito maior que testes manual, então vale a pena, né? Se você monta o cenário de teste depois que você desenvolve, então talvez valha a pena criar o cenário de teste primeiro para tentar usar um TDD. Alguém usa TDD? Alguém já trabalhou com TDD aqui na sala? Tem, pessoal? Professora, eu uso. Tu usa, Thiago? Uso. E consegue fazer rodar realmente direitinho assim o ciclo? Não, Isso, não, né? porque tem algumas tecnologias que são mais difíceis de fazer teste automatizado. Uhum. Por exemplo, para você quando está desenvolvendo APIs, por exemplo, é mais Ah, fácil de sim. tu fazer Concordo. teste unitário, por exemplo, né? Sim, Teste de concordo. integração, teste de estresse, coisas assim. Uhum. Quando a gente trabalha com interface, é bem mais difícil fazer teste. Então, exige um nível de experiência maior do desenvolvedor. A gente nem sempre tem pessoal muito qualificado trabalhando, então fica mais difícil. Mas sim, é bem legal. Só dá muito trabalho. Eu acredito, exatamente. Bem que diz aqui, ó, reconhecidamente difícil. Muito bem, depois do TDD tem o FDD, tá? O FDD, que é Feature Driven Development, aí foi criado pelo Jeff DeLuca em 97, tá? Enquanto o TDD é mais voltado para teste, né? O FDD, ele é mais voltado para funcionalidade. Então, olha lá, FDD, um método que prega a visibilidade do estado do projeto de forma consciente e honesta, né? Princípios ágeis. Você consegue saber quantas funcionalidades já foram desenvolvidas e quantas faltam ser desenvolvidas, porque tudo é orientado à funcionalidade. O FDD ajuda muito a organizar as entregas usando as boas práticas de gerência de configuração, como plano de release, planos de deploy e outras práticas ágeis como build contínuo e foco em teste. Tá? Pode ver que tanto o TDD como o FDD, ele busca muito essas práticas de engenharia de software, né? Configuração, deploy e assim por diante. O FDD alguém já usou? Já usou, Thiago, FDD? Professora, na verdade, assim, ó, tu vai falar de Scrum depois, né? Mas Bom,
uma das coisas que é recomendado pelo Scrum é justamente o Future Teams, né? Que é tu ter times de desenvolvimento de funcionalidades, não um desenvolvimento de camadas. Não, isso Então, sim, isso sim. Uhum, isso sim. mas assim, a metodologia FDD sozinha, não. Agora, Ah, embarcada no Scrum, sim, porque interessante. é recomendado, né? Mas aí eu acho que é um papo maior, mas sim Sim, e não. sim. A resposta. Tá, vamos falar sobre Scrum então. Vamos lá, Scrum. Bom, da onde que começou toda essa parte do Scrum, tá? Em 1986, eu coloquei até esse artigo aqui, esses dois autores, Takeuchi e Nonaka, publicaram um estudo em Harvard Business Review, na qual comparavam equipes de alto desempenho e multidisciplinares com a formação Scrum existente nas equipes de rugby, né? Eu não sei se vocês sabem disso, mas o Scrum realmente nasceu do rugby, né? Nessa questão assim, por quê? Porque como é que não sei se vocês conhecem o rugby, né? Mas o rugby, antes de sair para fazer a jogada, o time se reúne e define qual é a jogada que vai fazer, tá? Então, eles usaram isso para pensar no Scrum, tá? Mas eles formalizaram em 1995, daí com o Jeff Sutherland e o Ken Schwaber, que são os dois que estão vivos ainda, tudo, né? Dão palestras, escrevem livros. Nesse artigo que eu coloquei no Moodle para vocês, Scrum and Perfector Storm. Eles publicaram esse artigo nessa conferência, OPS lá, né? Object Oriented Program System Language and Application Austin, em Texas. Tá? Esse artigo aí eu coloquei para vocês ali no Moodle. Então, tudo começou aí em 86, de novo, é antigo, né? Mas em 95 que eles formalizaram o framework. Então, vamos lá. Guia do Scrum. Scrum é um framework estrutural que está sendo usado para gerenciar o desenvolvimento de produtos complexos desde o início de 90. Tá? Então, ele é antigo. Eu gosto muito dessa frase aqui, ó. Scrum não é um processo ou uma técnica para construir produtos. Então, o que é o Scrum? Scrum é um framework. Tá? Então, quando a gente diz que a gente usa o Scrum, significa que eu estou utilizando o framework para desenvolver os meus produtos. Tá? Aí, dentro do framework, eu emprego processos e técnicas. O Scrum deixa claro a eficácia relativa das práticas de gerenciamento e desenvolvimento de produtos, de modo que você possa melhorá-las, ok? Aí, se vocês colocarem lá no Google e colocarem framework do Scrum, tem vários desenhos, assim, que coloca o framework do Scrum, tá? Eu gosto de vários deles, esse aqui é um dos que eu gosto, né? Onde ele traz aqui a visão que a gente vai trabalhar, o produto backlog, aqui tem tudo que faz parte no framework do Scrum. O release plan, sprint backlog, a dele, a review, né? O incremento do produto, e a retrospectiva. Então, eu vou passar para vocês o que é cada um desses, para quem não sabe, tá? Mas a gente, antes de entrar no framework, a gente tem que entender como é que o Scrum, em cima do que um Scrum é construído. Então, vamos lá. O Scrum, ele é construído, ele é baseado nas teorias empíricas de controle de processo. Então, quem acha assim, não tem processo, não tem controle, não sabe o que está falando de metodologias ágeis, né? Então, tem controle sim, né? E ele é baseado em cima dessas teorias empíricas, tá? Então, o Scrum aplica uma abordagem iterativa incremental, né? Ou seja, você vai sempre entregando e validando para o seu cliente, para justamente aperfeiçoar essa previsibilidade e fazer o controle de risco em cima de 3 pilares. Então, o Scrum ele tá baseado em transparência, inspeção e adaptação. Tá? Então, de novo, a minha empresa usa o Scrum, ela está trabalhando em cima desses 3 pilares, transparência, inspeção e adaptação, né? Ou só usa algumas práticas, né? Isso aqui que a gente tem que pensar sempre. Então, vamos lá. O que é a transparência? Transparência são os aspectos significativos do processo, né? Eles devem estar sempre visíveis aos responsáveis pelos resultados. Então, eu tenho o meu processo e geralmente o Scrum Master é responsável por estar conduzindo, estar marcando todas essas cerimônias, né? E isso tem que ser transparente. Todo time tem que enxergar o que está sendo executado dentro do processo,
né? Então, eu tenho o meu planning, eu tenho a minha retrospectiva, eu tenho a minha daily, eu tenho o meu backlog, tudo isso tem que ficar muito transparente. Não tem aquilo de, eu não vou deixar claro para o meu cliente que eu vou colocar um processo aqui que ele não validou, sabe? Antigamente a gente tinha um pouco mais desses problemas assim de, não fala para o cliente que a gente atrasou, ou põe mais alguém para trabalhar final de semana porque está atrasado para o cliente não saber que está atrasado. Então isso não é de ser transparente, tá? Então o Scrum ele é muito baseado na questão da transparência, de realmente o cliente acompanhar e ver tudo que está sendo executado dentro do teu processo de desenvolvimento de software, né? Dentro da construção do teu software. Então, transparência é um dos pilares. Depois vem a inspeção, né? Os usuários do Scrum devem frequentemente inspecionar os artefatos do Scrum e o progresso em direção a detectar variações. Essa inspeção não deve, no entanto, ser tão frequente que atrapalhe a própria execução das tarefas, né? Então, eu vou estar sempre inspecionando. O que é a inspeção? É ver se realmente o que eu entreguei está dentro do que foi combinado, né? Como é que estão esses artefatos? Como é que está sendo desenvolvida a minha retrospectiva? Em cima da retrospectiva, o que eu tenho que arrumar que não está muito bem, não está sendo feita bem feito, né? Como é que está indo o meu time? Está entregando ou não está entregando? Então, tu vai inspecionar para depois fazer o quê? Para adaptar, né? Então, eu faço tudo transparentemente para todo mundo enxergar o que estou fazendo, mas eu valido essas entregas, faço a minha inspeção e adapto, né? Ele até coloca, se o inspetor determina que um ou mais aspectos de um processo desviou para fora dos limites aceitáveis e que o produto resultado será inaceitável, o processo ou material sendo produzido deve ser ajustado. Então, o ajuste deve ser realizado o mais breve possível para minimizar mais desvios. Então, eu sou transparente no que eu faço, eu inspeciono para ver se está tudo sendo desenvolvido de acordo com o framework, de acordo com o meu cliente. Se não está, eu tenho que ver o que está errado para mim poder adaptar o mais rápido possível. Tá? Então, esses são os pilares aí do Scrum. O que tem dentro do framework do Scrum? Então, aqui tudo que eu estou passando para vocês, todas essas teorias estão no guia do Scrum, tá? Tá, eu coloquei também no Moodle para vocês esse guia. Então, o Scrum é formado por, então, quando diz assim, o que o Scrum é formado? Então, ele é formado por times e seus papéis, eventos com duração fixas, que a gente chama de time box, artefatos e regras, tá? O que é time box? Time box é tempo fechado, é uma caixa de tempo, né? O tempo, ele não se move dentro do Scrum. O que a gente muda é o escopo. Então, por exemplo, eu tenho 2 semanas de sprint. Então, meu time box é de 2 semanas. Daí, o que acontece? Eu atraso a minha entrega. Muita gente faz assim, não, vamos esticar mais 2 dias, então, a sprint para a gente poder entregar para o cliente. Isso não existe no Scrum, tá? Tu tem aqueles 15 dias, a tua última reunião de entrega. Se tu não conseguiu fazer dentro daquele tempo, tu vai dizer para o teu cliente que tu não fez, né? Sendo transparente. E vai jogar para a próxima sprint. Né? E o que eu acompanho muitas vezes é as empresas empurrando um pouquinho o prazo. Não, então vamos deixar mais 2 dias a sprint, assim a gente entrega a sprint para o cliente. Isso não pode dentro do Scrum no sentido de que o framework diz eventos com duração fixa. Claro, de novo, né? Cada empresa adapta o seu Scrum de acordo com a sua realidade. Eu tenho um cliente que precisa daquela funcionalidade, que está entrando no mercado, vai subir, combinou de subir na loja, o aplicativo e aquilo tem que estar pronto, e por algum motivo não ficar pronto, estica a sprint. Né? Aí cada um tem que analisar o seu contexto. Agora, dentro do framework do Scrum, esses eventos têm duração fixa, não poderiam ser alterados, tá? Então, quando tu começa a mexer muito nas questões do Scrum, eles chamam de Scrum, but, né? Então, Scrum mais, né? Infelizmente, não deu para fazer alguma coisa, tá? Então, a gente tem times escolhendo seus papéis, esses eventos com duração fixa, os artefatos e as regras. Vamos lá, então. Vamos falar sobre os times do Scrum. Eu gosto bem dessa foto, porque ela faz uma analogia no sentido de que todos são iguais perante o time. É bem isso aí. Tu tem o Scrum Master, né? E tu tem o restante do time. E claro, tu tem a parte do PO. Mas o time, ele é exatamente igual. Ele não pode ser valorizado
porque uma pessoa é melhor ou pior do que a outra, né? Um time, vocês vão ver que todos eles são iguais. Então, essa é a principal característica de um time de Scrum. Mas vamos lá, dentro de um time de Scrum, eu tenho papéis muito bem definidos e eu tenho 3 papéis, que é o PO, o Product Owner, que ele é chamado o dono do produto. Eu tenho o Scrum Master, opa, faltou um S ali, e eu tenho o time de desenvolvimento. Só, pessoal, eu só tenho esses 3 papéis dentro do Scrum, tá? O meu PO, o meu Scrum Master e o meu time. O que eu vejo em muitas empresas que começam a trabalhar com Scrum e não dá certo? Muitas vezes não dá certo porque eles não treinaram o time, eles não ensinaram para o PO quais são as suas características e suas responsabilidades, eles não ensinaram para o Scrum Master as suas características e as suas responsabilidades e também não trabalharam o time, tá? Então, muitas vezes, até que o Scrum comece a rodar, né, funcionando direitinho, vai umas 4, 5 sprints, tá? Para o pessoal realmente entender como é que funciona o framework do Scrum e qual é a responsabilidade realmente de cada um desses papéis, certo? Então, vamos entrar em cada um dos papéis para que vocês vejam. Vamos lá. Eu tenho primeiro o meu PO, tá? Qual é a responsabilidade do meu PO? É expressar claramente os itens do backlog do produto. O que é o backlog, então? É uma lista contendo todas as funcionalidades. Geralmente, as funcionalidades são expressas em User Stories, que vocês já conheceram, vocês já aprenderam a desenvolver User Stories. Então, quando eu tenho um backlog do meu produto, que eu vou passar para o meu time de desenvolvimento executar, eu tenho um backlog de todas essas User Stories priorizadas. O que eu quero primeiro, o que eu quero depois e assim por diante, certo? Então, isso é um dos itens que o PO tem que desenvolver. Depois, ele tem que ordenar esses itens para conseguir alcançar as melhores metas e missões do dev, né? Do meu produto. Então, eu tenho todo esse backlog que eu levantei e eu vou ordenar quem vem primeiro, quem vem depois e assim por diante. Eu vou também garantir que o backlog do meu produto seja visível, né? Ou seja, transparente, que é um dos pilares do Scrum, né? Que isso tudo seja transparente. Ou seja, que mostrar para o time o que ele vai trabalhar. Mostrar para o time todo esse backlog, tá? Isso é muito importante. O time conseguir entender todo o backlog que vai ser desenvolvido para entregar esse produto é muito importante porque ele tem uma noção, né? Algumas empresas só mostram para o time, o PO só traz aquilo que vai ser executado na próxima sprint. Não, é importante o time ter essa noção e enxergar todo esse backlog para tentar ser o mais produtivo possível. E por último, né, ele tem que garantir que o time entenda esses itens de backlog no nível necessário, né? O time tem que entender. O time não pode colocar uma user stories ou um requisito dentro de uma sprint se ele não entendeu bem o que tem que ser desenvolvido, tá? Então essas são as principais responsabilidades de um PO. Quais são as responsabilidades de um Scrum Master? Aqui o pessoal faz muita confusão com o gerente do projeto, tá? O gerente do projeto, ele tem uma responsabilidade muito maior que o Scrum Master. Um gerente do projeto pode ser um Scrum Master. Um Scrum Master não pode ser um gerente do projeto, se ele não tiver as qualificações necessárias, certo? Porque o que acontece? O gerente do projeto, ele vai cuidar do projeto como um todo. Então, eu posso ter lá, por exemplo, um projeto gigante com 3 times de Scrum trabalhando para mim, entendeu? Eu posso ter 3 times trabalhando em várias frentes, onde tudo aquilo é um único projeto e eu tenho um gerente do projeto. Então, o pessoal confunde muito isso. Em algumas empresas, já está se mudando o nome de Scrum Master, né? Sicredi, por exemplo, é um exemplo que não usa mais Scrum Master, usa já o Coach, né? E assim por diante. Então, as empresas estão se adaptando para não ter essa questão da confusão com essas nomenclaturas, tá? Mas vamos lá. Scrum Master dentro do guia do Scrum. Responsável por garantir que o Scrum seja entendido e aplicado. Então, o Scrum Master, ele tem que saber todo aquele nosso desenho do framework, aonde que está cada um dos itens que tem que ser executado. Ele já monta tudo dentro da agenda. Ele faz com que o time box seja atendido, ou seja, ele vai defender o Scrum.
Então, ó, responsável por remover impedimentos. O que que é isso? Meu time está travado por algum motivo, né? Vou dar um exemplo bem simples assim. O time está desenvolvendo um aplicativo e um dos computadores de um dos membros da equipe deu problema. É o Scrum Master que tem que ajudar e tem que tirar. Ele vai acionar as pessoas para trocar esse computador, certo? Um exemplo. Outro exemplo. Tá com algum problema no banco e não estão conseguindo descobrir. O Scrum Master vai trabalhar em tentar remover esses impedimentos. Então, qualquer tipo de impedimento, hardware, software, equipe, é o Scrum Master que é responsável por isso, certo? Proteger o time de interferências externas. Isso é o mais difícil, né? Pode parecer que não, mas é o mais difícil. Eu tenho um time trabalhando e muitas vezes o Scrum Master não é o chefe desse time, né? O time tem pessoas e tem cada um dessas pessoas tem os seus chefes imediatos muitas vezes. Às vezes não, às vezes é só uma pessoa, mas às vezes tem mais de um chefe. E muitas vezes esse chefe manda tarefas por fora da sprint, por fora do projeto, tá? Então, é responsabilidade do Scrum Master interferir que isso aconteça. Então, ele tem que bloquear, né? Eu digo que o Scrum Master faz um muro do time. Ele não pode deixar que outras pessoas interfiram no time, então ele protege esse time das interferências externas, tá? Isso aí já tive bastante trabalho dentro dos meus projetos em relação a essas questões aí. Vamos lá. Time. Executa o trabalho propriamente dito. Mão na massa, é o time que vai executar. E aqui eu gosto muito dessa frase, ó. O time consiste em desenvolvedores com todas as habilidades necessárias. Então, o Scrum entende que o time é multidisciplinar, certo? Não existe o bam dentro do time. Existe um time com todas as habilidades em que eu possa entregar o meu backlog e ele consiga colocar em produção uma parte do software. Tá? Então, ele coloca ali, ó. O time consiste em desenvolvedores com todas as habilidades necessárias para transformar os requisitos do Product Owner em um pedaço potencialmente entregável do produto ao final da sprint. Pode falar, Thiago. Não, aqui que entra aquilo que a gente tinha falado antes de feature teams, que é uma coisa que o pessoal do Scrum Org fala muito, que é em tu não ter, por exemplo, um time que faz só back-end, outro time que faz só front-end. Né? Então, tu tem um time multifuncional, né? Dentro do time tem todas as skills necessárias para ele desenvolver o incremento, desenvolver enfim, a funcionalidade. E por isso chama de feature teams. Então, não são times separados por especialidade, são times separados para desenvolver uma funcionalidade. Então, essa é a lógica. Sim, sim. O pessoal está valorizando muito o que a gente chama de desenvolvedor full stack. É o desenvolvedor que faz tudo, tá? Full stack. Que é aquele desenvolvedor que sabe mexer com banco, sabe mexer um pouco com front, né? O que eu vejo também é o seguinte, ó, que muitas vezes tem por fora do time o pessoal que trabalha com designer, tá? Então, assim, eu já vi times onde o designer está dentro, mas a gente sabe que o designer é uma pessoa muito, uma qualificação muito específica nas questões das telas, dos guias, né? De como conseguir desenvolver a tela num desenho que a Apple aceite, num desenho do Android, principalmente falando em aplicativo. Então, muitas vezes eu vejo os designers fora dos times, né? Então, tu tem o time de dev e tu tem um designer que apoia. E quando entra o backlog para ser desenvolvido dentro do time, muitas vezes as telas já estão prontas, né, para dar esse suporte. Já vi também times onde tem o designer, mas o designer está sempre na frente, né? Enquanto o time está trabalhando numa sprint, o designer já trabalhou nessa sprint e já deixou as telas prontas para que eles possam ter a parte do desenvolvimento. Então aí varia muito de empresa para empresa, tá? O que mais que eu tenho aqui de times, ó? Quais são as características de um time? Isso aqui é bem interessante, ó. O time ele tem que funcionar muito bem.
tá? O time de desenvolvimento tem que funcionar muito bem. Então, aqui eu trouxe algumas características, ó. Comunicação frequente, comunicação transparente, tamanho certo, o time tem que ser focado e comprometido, ele tem que ter entrosamento, tem que trabalhar em um ritmo sustentável, né? Algumas coisas aqui já tem, até a gente já viu aula passada, atitude mosqueteira, ser multifuncional, ou seja, né, trabalhar em várias funções. Então, não tem aquilo assim do que, terminou uma tarefa, está precisando fazer um teste, né? Teoricamente, o time tem que dar conta disso aí. Então, eu sou um dev, terminei minha tarefa, tá faltando testar alguma coisa, eu pego aquela teste para mim, né? Ou seja, o time realmente é multifuncional. E o time, o T-Shaped dali, ele é em formato de T, ou seja, ele trabalha nessas questões realmente de multidisciplinaridade. Então, olha só, o que seriam times auto-organizados? Eu gosto muito disso, assim. É a diferença entre tu trabalhar comando e controle ou não, tá? Times auto-organizados são times que se organizam sozinho para determinar a melhor maneira de entregar o objetivo da sprint. Ou seja, o PO vai chegar para esse time e vai dizer, olha, pessoal, eu quero entregar essas 5 user stories. E é isso que o PO fala. Quem se organiza, quem divide as tarefas, quem pega o quê, é o time que decide. Tá? Então, ali, ó, não é o GP, não é o gerente do projeto, ou qualquer outro tipo de gerente que deve dizer à equipe como eles devem fazer o seu trabalho. Né? E o Scrum Master também nunca deve fazer isso, tá? Quem define o que vai ser, como é que eles vão trabalhar, como é que eles vão quebrar as tarefas, como é que eles vão se organizar, é o time, tá? Isso é muito bom. O time, ele aprende a trabalhar sozinho, e se tem alguém dentro do time que não está engrenado, o time pede para trocar. Tá? Isso também já aconteceu comigo várias vezes. Atitude mosqueteira, um por todos, todos por um, né? Os membros da equipe devem entender que a responsabilidade das entregas é do time e não de uma pessoa. Isso aqui é bem importante. Não é uma pessoa que entrega a sprint, são todos. Então, todos são responsáveis. Se a entrega não é feita, todos são responsáveis. Né? Vamos falar um pouco mais sobre os times, o que está no guia do Scrum. Ele fala o seguinte: times de desenvolvimento são multifuncionais. Eles possuem, então, todas as habilidades necessárias para criar essa parte do produto que eu vou colocar em desenvolvimento. O Scrum não reconhece títulos, né? Ou seja, o que significa isso? Eu sou um dev pleno, eu sou um dev júnior, eu sou um QA pleno, né? Eu sou um DBA. Isso não existe dentro de um time de Scrum. Dentro de um time de Scrum, todos são time de desenvolvimento, tá? Independente do trabalho que a pessoa está realizando. Então, ele coloca ali, ó, individualmente, os integrantes do time de desenvolvimento podem ter habilidades especializadas e área de especialização, mas a responsabilidade pertence ao time como um todo. Então, assim, essa questão de reconhecer de que tem um título maior que o outro, isso não existe dentro de um time de Scrum. Dentro de uma equipe Scrum, todos são desenvolvedores, tá? E outra coisa importante, não pode ter subtimes, tá? Então, o Scrum não reconhece time dentro de time, tá? Então, ele coloca ali, ó, time de desenvolvimento não contém subtimes dedicados a domínios específicos de conhecimentos, tais como testes ou análise de negócio. Tá? Então, por isso que muitas empresas adaptam, tá? Então, por exemplo, tem muitas empresas que têm lá dentro do seu Kanban, to do, doing, o teste e o done, né? Então, lá, os desenvolvedores pegam as tarefas de dev e tu tem um QA lá que só faz teste, tá? Isso já tá errado dentro do framework do Scrum, certo? Mas, de novo, as empresas, elas tentam ser as mais produtivas possíveis, e se elas identificam que assim funciona melhor, é assim que vai funcionar. Então, eles adaptam o Scrum para dentro das suas realidades. Mas a teoria é essa aqui que eu estou passando para vocês. Tá? Alguma dúvida até aqui? Tem, pessoal? Tá, então vou continuar. Existem vários desenhos do framework do Scrum, vários. Se vocês colocarem lá no Google, tem vários. Esse aqui eu acho bonitinho também. Product Backlog, Sprint Planning, Sprint Backlog, Sprint Retrospective, Sprint Review, né? Mas todos eles
tem o mesmo significado, ó. Tá? E agora eu vou entrar um pouco em cada um desses aqui. Vou entrar desse aqui que é um pouco mais resumido, ó. Então, aqui a gente tem o Product Backlog, Sprint Backlog, Daily e a entrega do produto potencialmente em produção. Então, vamos lá. O que é um backlog do produto, então? Que é esse primeiro desenho aqui, ó, backlog do produto. O backlog do produto, então, é uma lista priorizada de tudo que pode ser necessário. Geralmente, essa lista ela é feita com User Stories. Tá? E o que é o backlog da sprint? Backlog da sprint é uma lista de tarefas para transformar o backlog do produto em uma sprint. Tá? Ou seja, as sprints, depende da empresa, vai de 2 semanas a um mês e meio, 2 meses, tá? Geralmente são 2 semanas. Então, eu tenho uma reunião de planning, onde o PO vai apresentar as user stories que ele quer que entre dentro da sprint, certo? E aí, definindo o que vai entrar dentro da sprint, o backlog do produto vira o backlog da sprint, tá? Então, é uma lista de tarefas que tem que ser executadas. Para isso, a gente tem a reunião de planning, a reunião que a gente chama de planejamento. Nessa reunião de planning, ela é dividida em planning 1 e planning 2. O que é o planning 1? O planning 1, o PO apresenta ao time o que ele deseja para a próxima sprint. Então, eu vou lá apresentar as 4 primeiras user stories no meu backlog, por exemplo, supondo que a gente está na sprint 1. Então, eu tenho as 4 primeiras user stories e eu vou apresentar para o time. E aí, o time vai negociar com o PO. Ah, essa aqui entra, essa aqui não entra. Não, 4 é demais, né? Ou não, a gente pode tocar 5 user stories em vez de 4. Ou seja, no planning 1, o PO junto com o time, né, vai chegar a um acordo do que vai ser desenvolvido. Quais são as user stories que vão entrar dentro dessa sprint. E no planning 2, o PO já está fora da reunião. O time vai definir como transformar essas user stories nas entregas, né? O time vai quebrar todas essas tarefas, vai identificar o que precisa de banco, de telas, tudo direitinho. Eventualmente, tem alguns POs que participam do Planning 2. Aí depende muito da empresa, tá? Já trabalhei em projetos onde o PO vai embora, só apresenta e deixa o time trabalhando sozinho, e já trabalhei em projetos onde o time e o PO estavam juntos. Certo? Então, essa é a reunião de pleno. Próxima reunião é a daily, a tão famosa daily, né? Essa reunião curtinha. Eles brincam que é reunião em pé, né? Por que é uma reunião em pé? Porque ela tem que ser rápida. Ela não é uma reunião técnica. Ela não é uma reunião para discutir dúvidas. Ela é uma reunião onde os membros da equipe ficam em pé. Geralmente, antigamente, né, era na frente do quadro, né? A gente não tinha ferramentas como Trello, como Gira. A gente usava um quadro mesmo. E na frente do quadro, tu fazia essa reunião de 15 minutos, onde o pessoal dizia o que eu fiz desde a última reunião, né? Então, se é daily, de ontem para hoje eu fiz isso, pretendo fazer até a próxima isso, e se eu estou tendo algum impedimento. Então, pode ver aqui, ó, que o Scrum Master, ele não fica o tempo inteiro perguntando para as pessoas como é que está o projeto, né? Ele tem essa reunião diária para identificar se alguém está precisando de alguma ajuda, certo? Ou para tirar algum impedimento se alguém mandar por e-mail para ele, assim por diante. Ok? Então, esse é o momento que o time apresenta dentro dessa reunião o que eles fizeram, o que eles vão fazer e se eles têm algum impedimento. Então, a famosa reunião diária. Depois disso, a gente tem a reunião de entrega, né? Eu planejei, fiz as reuniões diárias ali nos meus 15 dias e estou na minha reunião final, que é a minha reunião de entrega. Então, dentro dessa reunião final, dessa reunião de revisão, de entrega, eu tenho 2 momentos. Eu tenho a revisão da sprint, onde o time mostra para o PO o que foi feito, tá? E, eventualmente, o que não foi feito dentro da sprint. E ali o PO vai dar o seu aceite ou não. O PO vai dizer, tá, essa user stories, conforme os critérios de aceitação, foi entregue com sucesso. Então, ele valida. Essa user stories não ficou bom, faltou isso, isso, isso. Daí ele não aceita a entrega, tá? Então, é nessa reunião de revisão onde o time vai entregar para o PO o que foi feito e assim por diante.
Esse é o primeiro momento. O segundo momento da retrospectiva, depois que o PO já foi embora, o time avalia o que eles erraram, né? O que poderia ter sido feito de diferente, o que foi bom, o que foi ruim, e aí coloca o que eles têm que fazer de melhor para a próxima sprint. Tá? Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar dentro de uma metodologia ágil? A gente geralmente usa um quadro Kanban, né, onde aí dá maior visibilidade para o time, aí a gente pode criar avatar e tudo mais, e um gráfico de burn down. O que é um quadro Kanban? Ó, esse aqui foi um dos meus quadros Kanbans que eu utilizei, e o meu time gostava mais de trabalhar com quadro do que com ferramentas. Tá? Era um time que trabalhava todo mundo na mesma sala, todo mundo junto. Então, aqui tinha todas as user stories que a gente trabalhava, que eram bastantes user stories. Tá? Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 user stories. A gente jogava através do baralho do Scrum para identificar quantos pontos tinha aquela user stories. Né? Então, 1, 3 e assim por diante. Tá? Então, a gente jogava para medir a velocidade do time. No início isso era muito difícil, mas depois com o tempo a gente foi se acostumando e a gente já sabia quantas user stories, né, a gente conseguia entregar dentro de uma sprint. Então, nesse momento de escolher as user stories, o PO estava sempre junto com a gente. Quando a gente quebrava, que eram esses post-its aqui, dessas cores, quando a gente quebrava a user stories, o PO já não estava junto, tá? E aqui eram os vários avatares, ó, tá vendo? Que era o time. Então, aqui estava o time. Então, o time pegava esse avatar e jogava para cá, ó, para dizer, essas tarefas sou eu que estou fazendo, essa tarefa sou eu que estou fazendo, entendeu? Então, por exemplo, eu como Scrum Master não precisava incomodar cada um deles para ver o que cada um estava fazendo. Bastava eu olhar para o quadro, ver o avatar e ver se estava tudo bem ou não. Aqui, esse desenho que está aqui, ó, esse aqui era o quadro do burn down. Então, a gente estava aqui início de sprint, tanto que ele não tinha nada escrito. Então, a regra era o seguinte, né? A gente, todo final de daily, a gente marcava um pontinho onde que a gente estava dentro desse quadro. Se a gente estava embaixo da linha, significa que a gente estava ok, né? Que a gente estava dentro do prazo. Se a gente estava fora da linha, para cima, a gente estava atrasado. Então, por dia, a gente já sabia como é que estava indo aí a nossa sprint. Aqui eram alguns impedimentos que eles colocavam aqui no quadro, então eu passava e olhava se tinha algum impedimento fora dele. As UES que foram canceladas, eventualmente tinha, né? E aqui eu me lembro bem que foi um elogio que a gente ganhou lá de uma diretora sobre o nosso trabalho, daí a gente recortou e colocou aqui. Bom, aqui era um outro quadro também, então esse aqui era o meu time de esportes, né? Não sei se vocês notaram aqui. A gente tinha o time Inca também, que era aqui os participantes, ó, review. E isso aqui, Thiago, ó, que tá na pontinha aqui, é uma estrutura analítica de projeto. Tá? Legal. A gente utilizava também dentro das sprints. Ó, aqui era o burn down deles, ó, então eles estavam atrasados, tudo em cima da linha, estavam atrasados. E aqui era um time menor que só tinha 4 user stories. Né? Então aqui eles tinham to-do, doing, done, e os impedimentos, ó, tá vendo? Aqui era uma daily aqui, né? Aqui é o Natan, acho que o Natan está trabalhando na Globo, se não me engano. Aqui é o Márcio, que eu acho que comentei com vocês que está morando em Boston, nos Estados Unidos. O pessoal já voou, né? A gente fazia reunião de retrospectiva, a gente brincava muito, a gente tinha o chapéu do Burger King, que a gente dizia que era o mimimi, quem reclamava mais ganhava o chapéu. E assim vai, né? Aí cada time cria a sua maneira de buscar melhoria contínua. Bom, para fechar essa parte inicial da aula aqui de conceitos, eu trouxe alguns quadros aí para vocês, que também está tudo disponível na internet. Aqui, por exemplo, é Sun Solutions, ó. E aqui embaixo tem alguns livros do Scrum, né? Alguns links aqui, ó. Scrum Alliance, Agile Manifesto, e os desenhos falando realmente de novo, ó, os papéis do PO, do Scrum Master, do time, né?
os artefatos, produto backlog, sprint backlog, burn down, né, o produto propriamente dito. E aqui as atividades, né, que são as sprints, sprint planning, a daily meeting, sprint review e retrospectiva, tá? Aqui também é um consultor, que é o Nelson Abu, né? Eu gosto muito dele, tem um canal do YouTube, então ele fala muito sobre engenharia de software, sprints, Scrum, Release Program, Inceptions, né? E aqui ele fala sobre os 7 desperdícios do Lean. Então ele tem vários vídeos gravados falando por cada um desses aqui, eu gosto bastante dele. Certo? Então vamos trabalhar um pouquinho agora então. Eu vou interromper para explicar para vocês, tá? Mas só para deixar gravado, pode falar. Mas o que faz o Scrum ser uma metodologia ágil? Tá, vou te explicar então, Lucas. O que faz o Scrum ser uma metodologia ágil? Eu vou voltar então um pouco para explicar isso aqui melhor, tá? Mas eu vou pegar um outro material, peraí. Eu vou interromper esse compartilhamento e vou pegar um material até da nossa aula passada, só para deixar claro para ti por que a gente considera um Scrum uma metodologia ágil. Peraí. Só deixa eu abrir aqui bem direitinho. Só um pouquinho. Ó, já vou te explicar. Aqui, ó, na aula passada, por que o Scrum é considerado metodologia ágil, tá? Porque a gente tem isso aqui, ó. Em 2001, 17 especialistas em desenvolvimento de software, tá? Do XP, do Scrum, eles se reuniram, tá? E eles criaram um manifesto ágil. Por isso que é chamado metodologias ágeis. Tudo vem em cima desse manifesto, que é esse manifesto aqui, ó. Então, eles criaram esse manifesto e chamaram de Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software. E aí acabou ficando todos esses 17 profissionais que defendiam essas tecnologias, como XP, Scrum, entendeu? Eles ficaram conhecidos como metodologias de desenvolvimento ágil de software, a partir do Manifesto Ágil. Então, esses 17 profissionais criaram um Manifesto Ágil, e aí todas essas 17 metodologias aqui, ó, que eles defendiam, entraram dentro desse manifesto ágil. E aí, por isso que elas são chamadas de metodologias ágeis. Claro que para ser metodologias ágeis, tem que estar dentro desses 4 valores e 12 princípios, né? Que daí foi onde eu expliquei na aula passada aí todos esses 12 princípios ágeis, né? Então, todos esses XP, Scrum, todos eles estão dentro desse manifesto ágil, né? E obedecem esses 4 valores e esses 12 princípios, entendeu? Então, esses 17 profissionais aqui que conversaram, que criaram esse manifesto ágil, trouxeram, então, essas várias, né? Agora já tem bem mais, essas várias metodologias ágeis. Tá? Não sei se eu fui clara, consegui fazer tu entender? Uhum. Entendeu? Mas por que exatamente ele é o mais famoso, o mais usado delas? Aí vai muito assim, ó. O que aconteceu, tá? Esses 2 principais, o Kent Faber e o Jeff Sutherland, eles trabalharam muito com o Scrum, né? E o que aconteceu? Se tu olhar, eles trabalham muito a questão de ser interativos, né? Ou seja, entrega contínua de software. E a gente sabe que isso é já uma metodologia, né, que vem lá do modelo interativo, mas eles pegaram e construíram um framework e eles começaram a dar muito treinamento. Se tu olhar o livro deles, eles trabalharam em várias empresas, né? E aí isso a partir daí, vai sendo criado uma rede muito grande de cooperação, onde as pessoas vão vendo que aquilo funciona e aí vão fazendo treinamento. E aí o que aconteceu? Algumas empresas foram criadas justamente para dar treinamento. Então, tu tem a Agile Aliança, tu tem a Adaptworks, empresas que conseguiram rodar o Scrum, viram que funcionava e começaram a oferecer isso através de treinamentos para grandes empresas.
tá? Então, hoje, a gente tem muita empresa trabalhando com Scrum. A Globo, muitas, RBS, todo mundo vai na linha do Scrum. Por quê? Porque tu consegue ir entregando software mais rápido, né? Com iterações. E aí o pessoal começou a ver que funciona, né? Mas é claro, não é fácil de implementar. Tem muita empresa que põe só algumas cerimônias, né? E não todas do Scrum. Mas hoje o Scrum é usado em todo mundo, em várias empresas, né? Várias empresas hoje já trabalham com metodologia Scrum. Por quê? Porque eles testaram e viram que funcionava. Mas isso não é uma metodologia que está sendo colocada só agora, tá, Lucas? Isso já vem de muitos anos. Então, para ter uma ideia, o primeiro curso de Scrum eu fiz em 2008. Eu me lembro bem porque o meu pequeno nasceu em 2009, o meu caçula. Então, eu fiz antes de engravidar ainda. Em 2008 foi que eu fiz os meus primeiros treinamentos de Scrum e eu me lembro que eu fiz com ele era um argentino, né, que estava à frente de uma dessas empresas que estava dando treinamento de Scrum. Aí depois entrou a AdaptWorks, que hoje, na minha visão, é uma das empresas mais fortes aí de consultoria, né, onde ela dá treinamento para Dell e assim por diante, entendeu? Então, mas a gente tem muitas, se tu colocar aí empresas que dão treinamento de Scrum, tu vai ver que tem muitas empresas que dão treinamento de Scrum, né? E aí o Scrum vai crescendo, né? Hoje a gente já tem outros frameworks que, além do Scrum, que fazem também a questão da escalabilidade do Agile, né? Então, a área está crescendo muito. Mas, olha só, nós estamos em 2020, né? Pensa lá que eu comecei a implementar o Scrum em 2009, a gente fez treinamento em 2008, eu me lembro que eu ganhei o Gabriel, depois eu voltei para o trabalho e a gente começou daí, quando eu na minha volta, que eles começaram a treinar todos os times para entenderem o que eram metodologias ágeis, né? E se realmente funcionava, se colocava dentro da empresa e funcionava. Então, tu tem aí muito tempo aí de treinamento, de implantação, e aí o Scrum, as empresas começaram a ver que, opa, essa metodologia funciona. Ela entrega mais rápido, ela tem uma pessoa focada no produto, tem o time de dev, né? E aí foi crescendo, crescendo, uma empresa foi colocando, outra empresa foi colocando, as grandes empresas foram colocando, e aí se começou a utilizar. E tanto que na engenharia de software hoje, a gente tem esses grandes autores, como o Somerville e o Fresno, já colocando as metodologias ágeis dentro dos livros deles, né? Então, isso foi uma metodologia que surgiu e foi dando muito certo, né? Então, tu pode trabalhar Scrum, tu pode trabalhar XP, tu pode trabalhar TDD, aí cada empresa busca a metodologia que melhor se adapta à sua realidade. Não sei se eu consegui ser clara. Uhum. Mas para quem está entrando agora, né? Muitas empresas usam metodologias ágeis. Muitas. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui agora. Professora, Pode falar.